Comumente, o tempo é visto como o progresso contínuo de eventos que ocorrem em uma sucessão irreversível do passado através do presente para o futuro. Porém, cientistas sugerem que o tempo não flui de maneira linear e que inúmeros futuros presentes e passados coexistem paralelamente. Isso significa que as informações podem ser transmitidas do passado para o futuro e do futuro para o passado simultaneamente. Muitos de nós nos vemos ocupando uma estrutura temporal única que chamamos de presente, que sempre se afasta do passado que podemos ou não lembrar, em direção a um futuro incerto. Porém, cientistas sugerem que o futuro, passado e presente são relativos e se sobrepõem. O campo quântico organiza, liga e governa todas as leis da natureza e é uma dimensão onde há mais tempo do que espaço. Em outras palavras, é uma dimensão onde o tempo é eterno, já que nesse campo tudo está presente não localmente em todos os lugares e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quando 3 das dimensões euclidianas do espaço são combinadas com uma dimensão do tempo, uma variedade quadridimensional conhecida como espaço-tempo é criada. O tempo e o espaço são inseparáveis e a sua percepção como entidades distintas é, na verdade, uma ilusão. Visto que o tempo é inseparável do espaço, a massa também pode ser vista como a distorção do tempo. O espaço-tempo é afetado pela gravidade e a aceleração, como também por alterações na atividade cerebral e, portanto, na consciência, já que o ato da percepção impacta diretamente o contínuo quântico. Como o tempo é relativo e devido ao emaranhamento, o futuro pode afetar o passado e pode ser experimentado no presente, dependendo do quadro de referência de um observador. Por exemplo, se você ficar na frente de um espelho de corpo inteiro a apenas 3 metros de distância e como a luz viaja a 30 centímetros por nanosegundo, você se verá como era a 6 nanosegundos. Assim, você está olhando para o passado e é sempre mais jovem no espelho, porque o que você vê é o você de momentos anteriores. Os espelhos são assim portais para o passado, embora a imagem do passado que você vê seja vivenciada no presente. Antes que a imagem do passado chegue, ela ainda está no futuro em relação ao observador. O passado pode ser o futuro e ambos podem existir antes de chegarem ao presente, apenas para se tornarem novamente o passado, criando assim um círculo do tempo. Devido ao emaranhamento e aos conceitos clássicos que regem a causa e efeito, o futuro ainda não está determinado, mas em um fluxo e sujeito a alterações contínuas. Uma vez que futuros e passados se sobrepõem, o passado pode afetar o futuro pode afetar o passado, o tempo afeta a consciência e as alterações na consciência afetam a passagem do tempo. Experimentos puderam verificar que um fóton pode ficar emaranhado com outro fóton antes mesmo que este fóton seja criado, antes mesmo de existir no presente, pois este fóton existe no futuro. Fótons que não existem podem afetar fótons que existem, e o mesmo se aplica a todas as partículas, átomos e moléculas. Portanto, conforme indicado pelo entrelaçamento, o futuro pode ter um efeito ou ocorrer antes do presente. Por exemplo,
Algumas pessoas percebem conscientemente o futuro antes que ele se torne o presente em experiências de déjà vu e premonições, e assim, esses fenômenos são evidências de emaranhamento e só seriam possíveis se o futuro já existisse e se o tempo fluísse de forma circular. O matemático Kurt Gödel descobriu que uma partícula viajando através do espaço gira do presente para o futuro e para o passado em um padrão de repetição infinito. Com base na observação de planetas, estrelas e galáxias, o físico George Gamow postulou que todo o universo também deveria estar girando em torno de algum ponto axial no espaço. O universo observável parece estar girando em torno de buracos negros, com pontos mais próximos do buraco girando a uma taxa mais rápida do que aqueles que estão longe. Por exemplo, a Terra e o nosso sistema solar, localizados em um braço externo da Via Láctea, orbitam o buraco negro supermassivo no centro axial da galáxia a uma velocidade de aproximadamente 250 km por segundo, levando cerca de 240 milhões de anos para completar uma órbita. No entanto, as estrelas mais próximas do centro axial da galáxia em relação às estrelas nas bordas externas estão se movendo mais rapidamente e exibem velocidades de aceleração à medida que se aproximam do eixo central. A simetria do cosmos é baseada na repetição de padrões encontrados em toda a natureza. Os padrões intrínsecos à concha de um caracol são replicados repetidamente na natureza e tipificam a estrutura de redemoinhos, ciclones, furacões, da Via Láctea e de todas as galáxias espirais observadas até agora, todas girando em torno de um ponto axial em seu centro. Todo o universo, portanto, deve orbitar e girar em torno de um ponto axial, curvando-se para sempre para dentro e para fora, que leva a Pitágoras e a proporção áurea. O cientista Itzhak Bentov afirmou que o universo como um todo, incluindo a própria consciência, tem a forma de um toro gigante, e segundo Bentov, as galáxias têm formas toroidais com buracos brancos emitindo energia, enquanto buracos negros no lado oposto a absorvem. Se o espaço-tempo gira sobre si mesmo em padrões de repetição infinitos, seria possível viajar em um círculo de volta ao ponto de partida, o que significa que é possível viajar para o futuro e para o próprio passado, ou para futuros e passados múltiplos que podem coexistir paralelamente, lado a lado. A interpretação de muitos mundos concebida por Hugh Everett e Bryce DeWitt rejeita o colapso da função de onda e, em vez disso, abraça uma função de onda universal que representa uma realidade objetiva geral, que consiste em todos os futuros e histórias possíveis, todos reais e que existem como realidades alternativas ou em universos múltiplos. Como o espaço é isotrópico, ou seja, independente de uma propriedade de direção, não há nada na lei da física que indique que uma direção específica é preferida. As leis do eletromagnetismo não fazem distinção entre o passado e o futuro. Embora as ondas de luz viajem em uma direção, assume-se que essas ondas estão viajando do presente para o futuro, quando na verdade elas estão viajando para o passado e para o futuro e do futuro para o passado, em relação a diferentes observadores em mundos diferentes e até no mesmo planeta. O futuro e o passado estão emaranhados como uma continuidade no espaço-tempo, e isso significa que as informações podem ser transmitidas do passado para o futuro e do futuro para o passado simultaneamente. Assim, um eu do futuro também estaria emaranhado com o eu do passado e com aquele eu que existe no presente, de modo que um eu futuro pode afetar um eu passado, incluindo o que o eu passado pensa, sente e acredita. Em uma árvore, por exemplo, embora as pontas de alguns ramos possam ter crescido recentemente, eles estão ligados a toda a árvore desde a raiz até a copa,
e, portanto, as partes mais novas e mais antigas da árvore. E o que acontece nas raízes pode afetar os galhos e a copa da árvore, e a condição da copa pode afetar as raízes e os galhos, expressando uma causalidade que pode ser para frente, para trás ou simultânea. Na realidade tridimensional, o espaço é infinito, porém no reino quântico o tempo é infinito. Se o tempo é infinito, ele não é linear e não há separação entre o passado e o futuro. Tudo acontece agora mesmo e há espaços infinitos que podem caber no tempo, que são possibilidades, realidades potenciais, dimensões e experiências ilimitadas. Segundo o físico Alan Wolf, o tempo e a possibilidade estão intimamente relacionados e é a consciência que mais influencia as mudanças de probabilidade para a possibilidade. A existência de ondas de possibilidade transcende a estrutura do espaço-tempo e os místicos chamam isso de reino imaginal, enquanto para os físicos quânticos ele é um espaço dimensional infinito, o campo quântico, e alguns o chamam de a mente de Deus, consciência suprema ou inteligência superior. O mundo quântico é uma dimensão de antimatéria, um multiverso, ou seja, muitas realidades, e para irmos do universo espaço-temporal, um universo composto de matéria onde vivemos a dualidade e a polaridade, para o multiverso temporal espacial desconhecido, temos que nos tornar consciência pura. Na verdade, nem o espaço ou o tempo são reais, nem estão separados do ego ou do eu, pois é o ego que está embutido no tempo e no espaço. Quando nos libertamos do ego, temos acesso a universos paralelos e a caminhos alternativos possíveis e nos fundimos com a consciência auto-organizadora de todos, de tudo, por todos os espaços, em todos os tempos. Quando não se está sob o efeito das respostas reflexivas condicionadas, pode-se sintonizar a sintonia do universo. A maneira mais comum de se fazer viagens no tempo é uma forma de meditação em que você não se prende aos seus pensamentos e não cria padrões de consequências lógicas como resultado do seu processo de pensamento. Assim, em um estado místico você é capaz de ver o futuro e depois voltar no tempo e então entrar novamente no passado. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.